Voltamos, minha gente. Seguimos falando de seleção brasileira e agora a gente vai fazer aquela tier list, assim que fala, né? Quem ganhou pontos, quem continuou na mesma e quem perdeu pontos depois dessa data FIFA. Lembrando que o Ancelotti está afunilando o grupo que vai para a Copa, ele quer fazer novos testes em novembro, nos amistosos, né, na próxima data FIFA que o Brasil enfrenta a Tunísia e Senegal, estão contra as seleções africanas. Mas no ano que vem, em março, talvez já seja a lista da Copa, talvez, ele falou isso. Vamos lá, a gente fez aqui ó, um bem bolado, eu no 7 PVC, e para ver quem ganhou pontos, quem perdeu pontos. O PVC vai trazer as informações pra gente. Como é que vai entrar essa lista, gente? Me conta aqui. Vai entrar no telão? Como é que vai ser? São 3 listas. 3 Tá listas. bom, e como é que a gente vai ver? Eles estão conversando comigo. Ah, tá bom, a gente vai encher a tela e a gente vai comentando. São Tá? 3 Porque eu vi listas só vendo na hora o que eu listas. tenho que fazer aqui. Como é que é? Tem 3 listas. Então vamos lá. Quem ganhou pontos? Quem se deu bem? A gente começa pelas notícias boas. Bora lá. Ó. Ah, tem do PVC, tem do Musset, tem o meu. Então tem 9 listas. Entendi. Vixe, vai ser um monte de nome, hein, gente? Vamos lá. Os seus, quem se deu bem, PVC? Assim, vou tirar meu PVC, você é muito engraçado, cara. Tá me enchendo a paciência aqui. O PVC, ele tava só tirando o aparelho dele, gente. Tá me enchendo a paciência. Bento, eu acho que o Bento se deu bem porque o Hugo Souza ficou na mesma. Ah, tá. O Magalhães... Ah, você usou um critério que eu não usei, então, na comparação com o coleguinha, então. É, claro. Se o Hugo Souza ficou na mesma, ou se deu mal, quem se deu bem? Quem não errou. O Bento não errou. Tá bom. O Magalhães está ganhando posição de titular. O Vitinho jogou uma boa partida contra a Coreia. Jogou uma boa partida, concordo. E foi titular. E o Douglas Santos, com o Carlos Augusto indo mal, o Douglas Santos está se dando muito bem. Hoje até teve uma inversão, né? Porque o Douglas Santos tem feito saída de 3 e hoje o Carlos Augusto saiu um pouco mais para jogar. Então, mudança tática um pouco. O Paquetá, ele é um jogador importante. Também ele tinha acho. perdido muito espaço por causa do problema. Sim, também acho. E ele volta a ser importante. O Guimarães, cara... Esse aí Bruno Guimarães, já carimbou, já tirou o visto. Você sabe que o Bruno Guimarães, ele lembra quando eu ia na escola, no segundo ano do ensino médio, as pessoas falavam assim, esse Bebeto não pode jogar na seleção. Eu falei, você tá louco? Não pode jogar na seleção. O Bruno Guimarães é a mesma coisa, cara. Assim, mal comparando, né? O Bebeto é Bebeto. Mas assim, ele é tão óbvio que ele é jogador de seleção, e as pessoas diziam, ele não pode jogar na seleção. Como não pode? O Estevão é indiscutível e o Martinelli jogou bem hoje. Ele era o melhor jogador do time quando fez 2-0. Eu acho que o Hugo Souza ficou na mesma, porque eu acho que não fez diferença o erro, ou possível erro dele. O John ficou na mesma porque não jogou, chegou para substituir o Everton. Vamos só no quem se dá bem, depois a gente vai na mesma? Beleza, que aí a gente compara aqui. Vamos ver os nomes de Lucas Musset, então. Quem se deu bem? Musset, você lembra, você está enxergando aí na tela, né? Quem você mesmo votou, quem você mesmo indicou. Conta pra gente, pra você, quem se deu bem? Eu abri aqui no WhatsApp também para depois ler quem foi mal, porque minha telinha fica na frente. Mas quem foi bem, eu tô com visão de boa. Para mim, o Bruno Guimarães foi o melhor do Brasil da FIFA. Destaque de ambos os jogos, carimbando sua vaga de titular e finalmente jogando o que a gente espera dele. Casemiro, fundamental. A volta dele na seleção é muito importante. Eu gostei da primeira partida do Rodrigo. Para mim, ele foi o melhor em campo. E hoje entrou ali nos minutos finais, errou alguns lances, mas pelo primeiro jogo eu entendo que ele foi bem e que sai uma pontuação legal dessa data FIFA. Paquetá, bolão hoje, gosto do Paquetá, ele faz segundo volante, faz meia, pela assistência muito bonita hoje, eu acho que ele sai com moral, sai bem dessa data FIFA, assim como o nosso Paulo Henrique, para mim é a grande surpresa, como é bom ver um jogador chegar com tanta personalidade, né? A história dele é linda, ele fez um golaço pela construção do Bruno Guimarães, mas pela finalização, jogou com muita personalidade. Existem alguns que criticam a marcação dele, né, num dos gols do Japão, mas eu acho que no geral ele sai bem. Estevão entrou bem hoje, colocou a bola na cabeça do Richarlison e fez um grande primeiro jogo. E para mim, Militão e Gabriel Magalhães também foram super seguros no jogo contra a Coreia, por mais que não tão exigidos. E eles brigam firme por vaga. Para mim, o Militão vai acabar sendo lateral direito na Copa do Mundo. Gabriel Magalhães, a dupla do Marquinhos, se ele estiver bem fisicamente. Olha só, hein? Acho que eu tô concordando bem com o Musset nessa aí. Vamos ver quem eu votei? Aí, ó, eu. Votei no... Acho que o Paulo Henrique foi bem, né? Ainda mais nessa lateral direita, que é uma lacuna. Acho que ele aproveita bem essa deixa, ou essa brecha,
deixada pelo Vitinho e pelo Wesley, que não foram para a convocação desta vez, fez o gol. Vitinho, achei que foi bem no primeiro jogo também, então acho que são 2 jogadores que ganharam pontos. Bruno Guimarães e Casemiro são os pilares do meio de campo. Bruno Guimarães titular em todos os jogos com o Ancelotti. Casemiro também, né, uma grande referência do Ancelotti. Então esses aí, não é que eles estão na Copa, eles são titulares do Brasil na Copa. Rodrigo, primeira convocação com o Ancelotti e se portou muito bem no primeiro jogo, fez os gols, já o conhece muito bem, então acho que o Rodrigo ganhou muitos pontos nessa convocação. Martinelli também foi bem, fazendo o gol hoje, acho que aparece muito bem cotado ali no setor ofensivo. O Estevão, né? Quem esperava ver mais do Estevão na seleção, apareceu. Primeiro jogo, 2 gols, acho que ganhou muitos pontos. Ele é o artilheiro do time. Artilheiro da era Ancelotti com 3 gols. E em relação ao Luiz Henrique, que aí eu acho que é debatível também, a gente vai falar do Luiz Henrique, acho que o Estevão vai muito bem. Magalhães, muito seguro. Matheus Cunha, acho que ganhou pontos também, acho que foi muito bem ali no primeiro jogo, que ele forma aquele quarteto ofensivo. Acho que é um jogador que está muito perto da Copa, se não garantido quase. E o Paquetá é outro, que também está muito perto. Eu acho que esses 2 jogos ajudaram a consolidar esses 2 jogadores, Matheus Cunha e Paquetá, como estando aí nesse grupo final. Vamos ver quem permaneceu na mesma para o PVC? Sabe por que eu acho que o Rodrigo e o Militão permaneceram na mesma? Porque o Ancelotti conhece eles muito bem. Então, assim, não vai mudar nada. Estou falando, esses 2 jogos não vão mudar nada para o Militão e para o Rodrigo. Eles sabem Para o quem eles Rodrigo, são. não, mesmo sendo a primeira convocação com o Ancelotti? Não, o Rodrigo é um homem Eu acho de que o Rodrigo confiança. não está confirmado ainda, mas o Rodrigo ainda era dúvida para a Copa, PVC. Você não falou da plataforma de lançamento? De relançamento dele por causa do Real Madrid. Mas a plataforma de relançamento dele é a seleção justamente porque o Ancelotti sabe quem ele é. E o Ancelotti sabe exatamente o que ele tem de problema. Quando se fala que ele deprime, que ele fica isolado, que ele não conversa com ninguém, que ele não tem melhor amigo no grupo do Real Madrid, o Ancelotti é o cara que traz ele aqui e fala assim, vem aqui, cara, você é importante para mim. Você é tão importante. Você vai ser importante aqui também. Então, por isso que eu acho que não... Eu estou falando, não é que não suba, ele jogou bem, mas para o Ancelotti não muda o que o Vinícius Júnior não fez, o que o Rodrigo fez e o que o Militão resolveu. É por isso que eu acho. Casemiro também manteve o status, então está na mesma. O Casemiro é liderança. O Casemiro é o homem que ensina para o Ancelotti o que deu errado e o que deu certo na seleção brasileira nos últimos 10 anos. E é por isso que eu coloco ele, que sai bem. Mas ele vai para a Copa. Vai. Se bater na madeira, tem madeira aqui? Tem madeira. Tem, no pé da cadeira. No pé da cadeira. Se não tiver uma lesão, o Casemiro está na Copa. Sim. O Rodrigo está na Copa, o Vinícius está na Copa, esses caras estão na Copa. O Hugo Souza, eu acho que ele fica na mesma. Ele não subiu de patamar. Mas a lógica da decisão por pênaltis continua sendo a mesma. Então eu acho que isso vale para o João, que não jogou, isso vale para o André, que jogou mais ou menos, isso vale para o João Gomes, que não entrou, isso vale para o Matheus Cunha, para o Luiz Henrique, que hoje não fez uma grande partida. Pois é, esse nome eu tenho dúvida. Eu fiquei na dúvida na hora de votar. Luiz Henrique. Não aconteceu nada com ele, nem com o Igor Jesus, que não entrou. Não aconteceu nada com eles, nada. Aconteceu o quê? A não ser que ele tenha treinado pessimamente, tenha tido um comportamento péssimo na concentração, não mudou nada. Porque na mesma, para mim, eu olhava para ele, continuo olhando. Ele não é decisivo para mim e também não é, exceto os casos que eu estou falando, que ele conhece tão bem, como o caso do Rodrigo. O Ancelotti sabe o que está dando errado para o Rodrigo. E o Ancelotti vai trazer o Rodrigo e falar assim, vamos fazer dar certo? Para você, Musetti, vamos ver se teve alguma diferença na sua lista para o PVC. Minha lista de na mesma tem o goleiro Bento, que para mim não foi muito exigido no jogo contra a Coreia. Ele é bem cotado muito por conta da avaliação do Tafarel. Vitinho e Douglas Santos para mim fizeram jogos ok. Não foram mal, mas para mim não foram destaques também da primeira perna dessa data FIFA. Vini Júnior não brilhou como o Rodrigo, como o Estevão no jogo de ida, e hoje achei que ele foi mal. O Matheus Cunha fez um jogo ok, entrou ok hoje, acho que também não foi destaque dessa data FIFA. Já André, Igor Jesus, Caio Henrique e Joelinton jogaram poucos minutos. E o Luiz Henrique eu também fiquei na dúvida com o Alu, mas eu acho que ele tem muitos pontos, ele tem créditos anteriores. Hoje o que me chamou a atenção no Luiz Henrique foi a desconcentração, de ficar impedido de não participar tanto do jogo e estar um pouco desligado, diferentemente de quando ele sai do banco, né?
Ele pode ter 5, 2, 15 ou 20 minutos que ele entra mudando a partida hoje como titular, ele já foi um pouco aquém do que eu esperava. Eu tive essa mesma visão do Luiz Henrique, eu acho que refletiu um pouco todo o coletivo do time, né? Naquele momento em que dá uma baixa, a questão anímica do time pesa que o bastante. O Ancelotti falou. O Ancelotti entendeu que o time se abateu com o erro do Fabrício Bruno. Como um todo, né? Não só o Fabrício Bruno. E esse lance, para mim, me chama atenção, porque o Luiz Henrique está numa posição muito boa, tanto que a seleção faz o gol, mas acaba sendo anulado, né? E ele poderia observar ali que ele estava impedido, dar um passo para trás, que o gol valeria, e ele ficou meio ali, meio perdido, enfim. Vamos ver o meu como tá? O na mesma. Acho que eu concordo com boa parte deles, ó. Bento, Douglas Santos, Vinícius Júnior, André Igor Jesus, Caio Henrique, Joelton, Luiz Henrique e Militão. Eu acho que tá parecido com o de vocês. O pessoal estava perguntando aqui do Paulo Henrique, ó, meu Paulo Henrique tá ali, ó, quem se saiu bem, fez o gol, Vascão. Eu acho que eu não coloquei o Paulo Henrique no quem se dá bem, ele se dá bem sim. Acho que sim. Que eu esqueci, acho que eu devo ter esquecido do Paulo Henrique, não tenho certeza. E quem se dá mal, minha gente? Esses aí ficam mais em foco, né? No momento da derrota aparecem mais. Olha, o PVC tem mais quem se dá mal do que eu acho, hein? O Ederson não atendeu a convocação porque não pôde. Por causa da lesão, mas ele está em baixa porque ele saiu do Manchester City para o Fenerbahçe. O Fabrício Bruno por motivos óbvios, o Beraldo para mim errou no terceiro gol, o Carlos Augusto foi uma avenida, o Wesley porque não atendeu a convocação, e aí o Wesley sai mal porque eu coloquei todos os convocados. A minha lista tem 29, né? Ah, tá. Porque tem os cortados também, o Wesley foi cortado. E quando o Paulo Henrique vai bem, a nota, não é a nota, né? Mas o Wesley é afetado por isso. O Wesley e o Wanderson são afetados porque o Vitinho e o Paulo Henrique foram bem. Sim. O Caio Henrique não conseguiu entrar bem, mas ele se dá bem porque o Carlos Augusto foi mal. E o Richarlison é incrível, porque tem 2 jogadores que jogaram todos os 6 jogos. 2 jogadores jogaram os 6 jogos. Bruno Guimarães e Richarlison. Só que o Richarlison jogou mal os 6 jogos. Pois é. Ancelotti está tentando ajudar, né? Gosto de você, vai lá, mas não tá dando. O Richarlison foi jogador do Ancelotti no Everton. Sim. O conhece há muito tempo, né? Mussete, quem sai com a cabeça quente, hein, dessa data FIFA? Para mim são menos os jogadores que saíram mal. Hugo Souza, para mim, falha no gol. E aquele lance que eu falei que ele quase falha de novo, e aí já seria um frango, assusta, porque também teve uma reação ruim à falha ou à bola defensável que ele não defendeu no terceiro gol do Japão. Fabrício Bruno, como o PVC disse, não precisa nem justificar, é quem mais perdeu pontos nessa data FIFA. Beraldo foi mal no jogo e falha no gol. A qualidade técnica que se diz do Beraldo a gente não viu. A gente espera dele um bom passe, ele errou o passe, ele estava inseguro. Carlos Augusto fez um jogo muito ruim, eu quero falar um pouquinho mais sobre ele, além do Richarlison, que de fato só se justifica pela confiança que o Ancelotti tem, pelo desempenho no Tottenham, pelo que ele joga na seleção, pelo jejum que ele tem de gols, não faz sentido o Richarlison ser convocado. Sobre o Carlos Augusto, eu estranhei a escalação dele como um lateral apoiando. Eu ouvi que nos treinos, Douglas Santos e Caio Henrique estavam se revezando. E o Carlos Augusto treinava como zagueiro na parte final das atividades. Quando o Ancelotti treinava numa linha de 3, o Carlos Augusto entrava como um zagueiro. E aí, quando sai a escalação, a provável escalação ontem, eu pensei, será que ele vai fazer o Carlos Augusto pela esquerda, né? Vai mudar um pouco a formação? E não, a gente viu o Carlos Augusto saindo mais que o Douglas Santos. E o Carlos Augusto não mostra essa habilidade. Ele é mais um defensor do que um lateral que apoia. Então, ele apresenta mais espaços do que o Douglas Santos, mesmo sendo esse zagueiro mais defensivo. E no ataque, ele entrega a bola no pé dos companheiros, não consegue criar nada. Foi um jogo muito ruim do Carlos Augusto. Eu não entendi a lógica ali do Ancelotti de liberar um pouco mais o Carlos Augusto, sendo que ele não tem essa característica. Se fosse para atacar mais, acho que o Caio Henrique faria mais sentido. Sabe o que eu acho que ele pensou? Eu acho que foi isso. Já a gente vai ver na prancheta, provavelmente, o Japão. O Japão tem 3 atacantes. Então, o que ele fez? Ele fez uma saída de 3 alternada. O Carlos Augusto vinha na linha média. Então, ele fazia Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Beraldo, Casimiro, Carlos Augusto. E jogava Martinelli na esquerda, Luiz Henrique na direita, Martinelli, Bruno Guimarães, Vinícius Júnior e Paquetá, chegando na última linha. E como eram 3,
ele fazia o Carlos Augusto se alternar com o Paulo Henrique. Quando o Paulo Henrique subia, ele subia com muito mais... Não era nem o ponta, nem o saída de 3. A gente vai ver a prancheta já, né? Para visualizar o que o PV teve oportunidades. Então, no setor de ataque ali, que é outro, teve oportunidades. Então, no setor de ataque ali, que é outro setor bem disputado, acho que ele sai pior nessa conversa toda.